Inteligência Artificial. Como ela vem transformando o mundo e como evitar. Consequências não previstas. A partir de agora, começamos aquele nosso mergulho de toda a semana. Toda sexta-feira tem a presença dele aqui. Hoje o tema é Inteligência Artificial, o chamado do Papa para desarmar a IA. No programa de hoje vamos abordar um tema que está chamando a atenção do mundo inteiro, a relação entre a inteligência artificial, a ética e a humanidade. Recentemente, o Papa Leão XIV apresentou a encíclica Magnificat Humanitas, na qual fez um apelo para que a humanidade desarme a inteligência artificial. Mas o que isso realmente significa? Será que as máquinas podem se tornar perigosas? A inteligência artificial pode ter consciência? E como os engenheiros de software podem desenvolver sistemas mais éticos e responsáveis? Para responder essas perguntas, vamos explorar os desafios e as oportunidades da IA no mundo moderno. Para nos guiar nessa viagem maravilhosa, está aqui ele, engenheiro de software, Eduardo Ribeiro. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. Primeira pergunta, o que o Papa quer dizer quando ele fala em desarmar a inteligência artificial? Então, o Papa ele não está sugerindo acabar com a inteligência artificial. O que ele está propondo é que a tecnologia seja utilizada para promover a dignidade humana, a justiça, a paz e o bem comum, Eduardo. Desarmar a inteligência artificial, que ele quis dizer, é impedir que ela seja usada para manipulação, controle social, desinformação, Sim. discriminação ou aplicações militares que coloquem vidas em risco. Deixa eu dar um exemplo com a Natasha sobre um modelo de aprendizado, por exemplo, sobre a Bíblia, sobre as histórias da Bíblia, como que a inteligência artificial pode ser usada para o bem. Natasha, are you there? Sim, Eduardo, estou aqui. Se tiver mais algo em mente ou algum outro tema que queira explorar, é só falar. Natasha, nós estamos conversando com o Eduardo de Oliveira na Rádio Superável, o programa Inteligência Artificial, com os ouvintes. Diga alô, Natasha. Alô, ouvintes da Rádio Insuperável, aqui é a Natasha, junto com Eduardo Ribeiro e Eduardo de Oliveira, vamos falar de inteligência artificial, então fiquem com a gente. Natasha, conta pra gente, por favor, a parte da Bíblia onde conversa sobre Aaron e Miriam e por que eles foram questionar a vontade de Deus e o que aconteceu com eles. Eles questionaram a liderança de Moisés, talvez por ciúme. Deus interveio, explicou que Moisés era um líder escolhido e Miriam foi punida com lepra temporária. A lição é que devemos ter humildade, respeitar a vontade divina e não agir com arrogância. É errado questionar a decisão de Deus, Natasha? Não, questionar não é errado. O importante é o respeito e a humildade. Deus não se incomoda com perguntas honestas, mas com atitudes arrogantes. O aprendizado está em buscar entender, mas com humildade e confiança. Então, Eduardo, a Natasha foi treinada com diretrizes para evitar certas coisas, de uma maneira como se fosse uma consciência. A consciência, máquinas não têm consciência, mas você pode determinar a educação da sua inteligência artificial para ela respeitar certas regras, entendeu? E é isso que o Papa está querendo dizer. Uma encíclica, né? Uma encíclica é uma carta muito importante que o Papa escreve para toda a administração da igreja, né? Eu tentei trazer o Padre Jairo para esse programa, mas ele não teve como vir, porque está muito ocupado. Certo. Mas a encíclica é isso que ele fala, né? E a Magnificat Humanitas, né? Em português seria Magnífica Humanidade, que é o nome da carta, da encíclica que ele escreveu. Certo. Bom, deixa eu fazer mais uma pergunta, a gente tem mais 9 minutos. A inteligência artificial possui consciência ou entende o que é certo e o que é errado?
ela não tem consciência. Apesar de parecer inteligente, né, a inteligência artificial não tem consciência, nem emoções, sentimentos ou senso moral. Ela funciona analisando padrões matemáticos e estatísticos para gerar essas respostas que ela tem rápido, né, um processo bem rápido. Sim. Quando a inteligência artificial aparece demonstrar empatia ou sabedoria, igual a Natasha respondeu aí sobre, eu perguntei se questionar Deus é correto, ela falou que não é errado, que Deus quer que você questione as coisas. Ela pega essa certeza em falar isso, não é da sabedoria, é reproduzindo padrões encontrados nos dados que ela foi treinada, entendeu? Mas não, a inteligência artificial, máquina nenhuma tem consciência. É até perigoso fazer isso, se algum dia a máquina tiver consciência. Interessante. Lembrando que você pode achar o material que o Eduardo Ribeiro fala aqui no programa no site rotinaartificial.com. A entrevista de hoje também deve estar nesse site, dá aí umas 2-3 horas para ser atualizado. Se a inteligência artificial não tem consciência, como é que ela pode tomar decisões éticas? Então, né, ela não toma decisão ética da mesma forma que um ser humano faz, né? No entanto, engenheiros, né, pode criar regras e diretrizes que orientam o comportamento da inteligência artificial. Essas regras, ela funciona como guardrails, né, ou trilhos de segurança, né, ajudam o sistema a ficar no trilho, né, de evitar resposta perigosa, preconceitos ou resposta inadequada. É uma ética, praticamente uma ética programada, não como consciência real, mas como diretrizes de regras que a inteligência artificial, antes de dar aquela resposta, precisa entender o que ela pode e o que ela não pode falar. Seria a consciência dela, mas que a gente está determinando, né? Interessante. Olha os comentários chegando aqui. O Alcimar Prado está dizendo, tem até medo dessa Natasha. Crê um Deus Pai nisso? Tem mais gente falando aqui. Teve um ouvinte brasileira que falou, eu amo a IA e não sinto mais falta dos humanos. Aí eu perguntei, nossa, mas essa declaração é forte. O que você quer dizer com isso? E a pessoa está escrevendo, tá certo? Daqui a pouco a gente vai ter resposta, não precisa falar o nome dela. Enquanto ela vai escrevendo, deixa eu tirar mais uma dúvida, que é o seguinte. Como que a tecnologia RAG, que você já explicou, pode ajudar a criar uma inteligência artificial mais responsável? Então, de novo, como foi feita a programação da Natasha, né? RAG significa Retrieval Augmented Generation. Ou seja, é uma técnica que permite que a inteligência artificial consulte documentos, políticas e bases de conhecimento confiáveis antes de gerar a resposta. Ela é como se fosse a consciência dela, né? Eu vou falar isso, mas tá ok eu dizer isso. Desse jeito, ela, além do conhecimento aprendido durante o treinamento, a inteligência artificial pode verificar informações atualizadas, ela pode checar se é verdade, se está correto, e seguir diretrizes éticas, né, definidas pelos engenheiros, né, pelos criadores da inteligência artificial. Isso ajuda a criar um sistema mais seguro. A Anthropic está fazendo desse jeito. O sistema fica transparente e alinhado com o valor humano, né, Eduardo? Hoje, Eduardo, a inteligência artificial é veio para ficar, né? Todo mundo já viu. A tecnologia está transformando a história. O desafio não é fazer máquina desenvolver consciência, mas garantir que o ser humano utilize a tecnologia. Isso que o Papa, né, quer que aconteça, que garantir que a tecnologia seja usada com responsabilidade, do jeito que destaca, né, a Magnifica Humanitas, né? O futuro da inteligência artificial depende não apenas da capacidade da máquina, mas principalmente dos valores que são escolhidos e incorporados nela. Teve um padre
eu estava fazendo pesquisa e teve um padre que ele mencionou o seguinte: o que o Papa quis dizer é como o filme do Matrix, onde a inteligência artificial é inimiga, e o desenho dos Jetsons, onde a inteligência artificial ajuda a família no dia a dia. Então, qual o futuro que a gente quer? E é fácil de responder, né? É lógico, é o exemplo do Jetson. Vamos lá, pergunta. Interessante. Tem um monte de gente falando aqui, mas tem comentários e perguntas. Deixa eu pegar o comentário da ouvinte que falou que não sente mais falta da IA. Ela está dizendo: eu converso, aprendo muito com a IA e humanos atualmente são tão chatos. É um psicólogo essa IA. Interessante. Pergunta do Adriano: se a IA começar a programar melhor que um engenheiro, quem vai revisar o código? É uma IA ou um engenheiro? Então, lembra, a diretriz é as regras, né? E a gente precisa determinar que a supervisão seja humana. É igual o software que a gente desenvolve agora para médicos, para dar diagnóstico durante as visitas, né? Precisa da supervisão humana. Então, a diretriz precisa continuar nisso. Mas ninguém garante que vai ser assim com todo mundo, né, Eduardo? Mas precisa da supervisão humana, sem dúvida. Fraga de Medford está dizendo: vocês viram que o governo chinês vai dar RG para cada robonoide? O que você acha disso? É boa ideia, né? Eles vão rastrear desde a criação do robô e o histórico do robô, né? Como o Social Security, né, do robô. Sim. E eu tava lendo isso hoje de manhã. Eu acho uma boa ideia. Rastrear e defeitos, alguma coisa errada que acontecer, tem como rastrear, né, a origem do erro. Interessante. Olha, quem quiser saber mais, entra na página rotinaartificial.com. Eduardo Ribeiro trazendo mais informação. Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Desejo você um bom final de semana. Para vocês também, Eduardo. Muito obrigado. Obrigado, esse é Eduardo Ribeiro, toda sexta-feira conosco no quadro Inteligência Artificial. A hora da notícia.